Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento particular ao Sr. Dr. José Pedro Vieira, agradecendo-lhe em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Doutor, começo por lhe perguntar o seguinte. O médico José Pedro Mendes Pereira Vieira, neurologista pediátrico, diretor de neuropediatria do Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central, onde trabalha há cerca de 26 anos e que está aqui hoje presente nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, sofreu alguma pressão por parte de algum titular de cargo político para intervir direta ou indiretamente para que estas duas crianças luso-brasileiras fossem encaminhadas para o SNS? Senhora Deputada, muito obrigado pela sua pergunta. Não. Tem a certeza disso ou não se lembra? Tenho certeza absoluta. A mãe das crianças, Daniela Martins, não o contactou? Eu não estou certo do que é que representava aquela troca de correio, porque na realidade eu estava a falar com uma tia das gêmeas, mas quando eu obtinha a resposta, parecia-me uma resposta de tomada de decisões que muito provavelmente fazia pensar que o que eu escrevi, num sentido, foi apreciado pelo outro lado e havia uma resposta. Portanto, não me pareceu que fosse alguém que fosse um intermediário a responder-me aguardando a opinião da mãe, da família. O que eu tinha de volta era uma resposta que me parecia ser da família. Portanto, não terá contactado com a mãe das gêmeas diretamente, mas deduziu da resposta ou das respostas que obtendo da familiar Mónica Casinhas que teria estado em contacto com a mãe das gêmeas. Sim. O Dr. Lacerda Salles, ex-secretário de Estado da Saúde, não o contactou? Não. Alguma vez falou com José Magro sobre este caso? Também não. E com Eduardo Migliorelli, alguma vez falou? Não. Que outros contactos estabeleceu com Mónica Casinhas para além do contacto através de e-mail? Também telefónicos? Não. Não tive nenhum contacto exceto por correio eletrónico. Apenas contactos de e-mail? Sim, estou praticamente certo disso. Tem a certeza disso? Tenho. Que procedimentos desenvolveu o Sr. Doutor após esse contacto de Mónica Casinhas? Portanto, quando eu percebi, eu acho que o primeiro contacto contava-me a história toda, ou pelo menos contava-me a história suficiente para eu perceber que o caso era muito problemático. E todas aquelas questões que eu queria ver resolvidas antes de tomar qualquer decisão clínica, eu entendi que pertenciam ao Conselho de Administração. A pessoa que eu conhecia, ou que eu conhecia melhor no Conselho de Administração, era o diretor clínico, o professor Luís Nunes, e foi para ele que eu encaminhei esta informação. Basicamente, para ter resposta às questões se administrativamente este processo era inquestionável, incontestável, inquestionável. Não havia nada de errado do ponto de vista administrativo em tudo o que acontecesse, até, hipoteticamente, aquelas pessoas estarem na minha frente. Imaginando eu que podia haver imensas aventuras pelo meio. É esse o seu procedimento habitual em situações idênticas ou nunca foi contactado para o mesmo efeito e da mesma forma? Eu acho... É um bocado complexo essa questão, porque se perguntar assim, quantas vezes isso já foi
falado aqui por outras pessoas. Quantas vezes ajudaste alguém a resolver alguma coisa no contexto do SNS? E muitas pessoas respondem, faço isso constantemente. Então, sendo assim, isto seria uma banalidade. Mas não, este caso tem particularidades que o tornam diferente de todos os outros e eu diria, portanto, a provar-se que se passou tal como se suspeita que passou, que nunca na vida vi nada de parecido. Sr. Doutor, a sua colega doutora Carla Mendonça, a 7 de outubro de 2019, enviou um e-mail a Mónica Casinhas dizendo-lhe o seguinte, e passo a citar: é fundamental o seu contacto com o meu colega do Hospital Dona Estefânia antes de tomar qualquer decisão relativamente à vinda para Portugal. Não havendo dúvidas de que se estava a referir ao Sr. Doutor, pergunto-lhe em que é que o contacto consigo determinaria a vinda desta família, destas crianças, para Portugal. Ou seja, o que é que estava previsto fazer-se? Aquilo que eu imagino que pudesse ter em causa era, pela descrição da situação clínica, eu responder que era plausível, que era hipotético, provavelmente adequado haver aquele tratamento. Mas, antes disso, havia uma quantidade de outros itens por assegurar, que basicamente tinham que ver com a correção administrativa da entrada da bebê no SNS, e a outra questão, que eu acho que também é relevante, que é a autorização de uso excepcional, se nós estávamos tranquilos acerca da autorização do uso excepcional. Portanto, eu poderia, faça uma descrição que esta família me fizesse do estado das bebés, dizer sim, é plausível, ou pode ser adequado fazer terapia génica, portanto, fazer desalgente. Sim. Sr. Doutor, a verdade é que, apesar de a doutora Carla Mendonça ter referido que antes de virem para Portugal era importante contactarem o Sr. Doutor, no dia a seguir a esta recomendação, ou seja, em 8 de outubro de 2019, Mónica Casinhas refere que Daniela Martins já tem toda a documentação necessária para as meninas virem para Portugal, acrescentando o seguinte: há uma advogada em Lisboa que irá inscrevê-las num centro de saúde em Lisboa, já que todo o tratamento será lá. Este será lá, era o Hospital Dona Estefânia, Sr. Doutor? Não sei, Sr. Era isto que estava previsto? Não sei, Sr. Deputado, porque a ser, enfim, há aí uma suposição que nunca foi por nós acalentada, ou seja, não dissemos venham, que estaremos disponíveis para, quando muito, podia ser adequado dizermos, no contexto de uma avaliação dos prós e dos contras, dos riscos e das vantagens, mas isso nunca aconteceu. No entanto, sabemos que a família das gêmeas, a pedido da doutora Teresa Moreno, lhe enviou diagnóstico, exames e relatórios. É verdade? Confirma? Peço desculpa, Sr. Deputado, que me enviou a mim. A pedido da doutora Teresa Moreno, lhe foi enviado o diagnóstico, exames e relatórios. Confirma? E esse envio foi já após o seguimento no Hospital de Santa Maria? Não tenho a certeza. Penso que terá sido no momento anterior. Pois, eu tenho noção de ter recebido um relatório de um neuropediatra de São Paulo. Esse relatório, sim, descrevia
sumário, enfim, moderadamente, descrevia o estado das bebês e o tipo de exames que tinham feito, o tipo de terapêuticas. Sim, recebi isso. Recebi isso. Perguntava-lhe ainda o seguinte. No e-mail que o Sr. Doutor envia à Mónica Casinhas, em 16 de novembro de 2019, dá-lhe nota da opinião que tinha transmitido ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar Lisboa Central sobre estas crianças, onde refere claramente que o uso tardio do Zolgensma a partir dos 8 meses não está validado por nenhum estudo, que a informação sobre segurança e eficácia do Zolgensma é inferior à que existe sobre Spinraza, que a eficácia ao longo prazo de Zolgensma não está comprovada, assim como possíveis efeitos adversos. Ou seja, existiam razões clínicas para não tratar as pacientes, o que dificultava, como referiu a IGAS, a apresentação de uma justificação clínica, nestes dois casos, junto da Comissão de Farmácia Terapêutica, junto do Infarmed e também junto do Conselho de Administração. No entanto, e face aos dados de que dispomos, tudo indica que este seu parecer foi ouvido pelo Conselho de Administração do Hospital Dona Estefânia. O que lhe pergunto é o seguinte: se o Conselho de Administração do Hospital Dona Estefânia tivesse o entendimento contrário e, portanto, favorável à administração do Zolgensma a estas crianças, qual seria a atitude do Sr. Doutor? Senhora Deputada, não acho isso plausível. Ou seja, que o Conselho de Administração tem uma opinião sobre essa matéria, para dizer a verdade e com todo o respeito, nem mesmo a Comissão de Farmácia, no sentido que é um tema demasiado restrito e manifestamente ultrapassa as competências, as atribuições do Conselho de Administração. Não podia ser esse o motivo. Não podia ser esse o motivo. Muito bem. Neste mesmo e-mail acrescentou ainda que o Zolgensma não estava aprovado pela EMA, nem pelo Infarmed, e que a aprovação do Spinraza pelo Infarmed, subsequente à aprovação pelo EMA, demorou 18 meses. Referindo-se ainda à necessidade de uma autorização excepcional das autoridades de saúde portuguesas, remetendo a questão para o Ministério da Saúde. Ou seja, o tratamento parecia-lhe uma intenção dificilmente concretizável, parecendo-lhe ainda questionável uma justificação adequada. O Sr. Doutor considera que todo este processo de aprovação foi transparente? Considera que todo este processo seguiu os trâmites regulares? Esse processo passou-se fora do nosso alcance, não é? Imagino que sim. Desculpe, imagina que foi transparente? Sim, imagino que sim. Não considera que a aprovação do Zolgensma foi num prazo recorde, comparativamente com outras situações? Não consigo ter opinião sobre isso, não. Refere-se à aprovação em geral, certo? A aprovação do medicamento em geral. Sim, claro. Sim, não consigo ter opinião sobre isso. Imagino que não terá havido excepcionalidade nessa aprovação. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não tenho mais questões.